Para a última fronteira, o Miguel Gonçalves está nos estúdios da RTP em Castelo Branco. Miguel, bom dia. Falamos hoje de gelo na Lua e um vapor de água quente muito distante. Sim, é verdade. Vamos falar sobretudo sobre detecções notáveis que foram anunciadas esta semana. E vamos começar por uma feita pelo conjunto de radioscópios do ALMA, do Observatório Europeu do Sul, no Chile. E é muito curioso, porque às vezes nós temos que ter também muita sorte com as condições da meteorologia, da atmosfera, para, em conjunto com a elevada tecnologia que nós temos hoje em dia, para fazermos descobertas e detecções distantes e extremamente precisas. E foi isso que aconteceu, precisamente, na noite de 5 de abril, utilizando este instrumento que nós estamos a ver nas imagens, que foi levado ao extremo, em termos da sua capacidade tecnológica, do ALMA, para detectar algo de muito interessante na nebulosa da Pata de Gato, que é uma nebulosa que nós estamos a ver neste momento nas imagens. Está a cerca de 4.300 anos-luz de distância da Terra. E o que é que o ALMA e os bons céus do deserto do Atacama, no Chile, permitiram descobrir aqui nesta zona? Eles olharam em particular para uma protoestrela. Ou seja, uma estrela que ainda está em formação. Os astrónomos sabem mais ou menos o que acontece na formação destas estrelas, ou seja, nós temos todo um conjunto de matéria que colapsa, digamos assim, para o núcleo. Esse colapso dá origem a um disco giratório e começa a aquecer. E também sabemos que, à medida que ocorre este processo, há jatos bipolares que podem partir precisamente das protoestrelas. Nem sempre é fácil identificar estes jatos bipolares e por isso é que precisamos mesmo da melhor tecnologia com melhores céus. Foi isso então que aconteceu naquela noite que referi há bocado, de abril. E o que é que foi detectado então? Precisamente jatos de vapor de água que têm origem nesta estrela que está a nascer. É muito difícil detectar vapor de água, por uma razão simples. A nossa própria atmosfera tem vapor de água e mesmo em regiões do nosso planeta muito áridas, muito secas, há também presença de traços de vapor de água na atmosfera e, portanto, o sinal pode ser disfarçado, digamos assim, com o vapor de água, precisamente, destes jatos bipolares. Mas a verdade é que a tecnologia do ALMA conseguiu identificar precisamente estes jatos de vapor de água nesta protoestrela, mas mais do que isso, também conseguiu encontrar, e isto é particularmente curioso para pessoas golosas como eu, traços de glicoaldeído, que é a molécula mais simples de açúcar. E, portanto, não deixa de ser notável a capacidade tecnológica conseguir identificar o que é que está a acontecer ao nível das moléculas, dos vapores que conseguimos associar ao nascimento das estrelas. Mas esta semana também ficou marcada pelo anúncio de uma outra detecção, de uma confirmação notável, que é aquilo que nós já estamos a ver nas imagens. Pelo menos desde a década de 90, com as várias missões que foram à Lua, em órbita, que tiveram órbita lunar, que os astrónomos, a ciência tenta desesperadamente confirmar a presença de gelo na Lua. Nós sabemos desde o início da década de 90, nomeadamente com a sonda Clementine, que cerca de 6.000 a 15.000 km² de área ao redor do Polo Sul está constantemente à sombra, devido à própria inclinação da Lua. Ou seja, a luz solar nunca lá chega àquelas crateras que nós estamos a ver. E, portanto, há já algum tempo que se teoriza que, muito provavelmente, é capaz de haver gelo, e é gelo primordial. Como é que chegou ali aquela água, portanto, que deu origem a este gelo? Veio precisamente do choque com meteoritos. É provavelmente a água mais antiga que nós temos no Sistema Solar e que está ali guardada. E, portanto, desde a década de 90 que tenta-se desesperadamente comprovar de uma maneira efetiva que há lá água, que há lá gelo. Até hoje nós tivemos sempre indicações indiretas, tivemos apenas suspeitas de que havia gelo nessas crateras. Mas agora foi anunciado que naquele instrumento que nós vimos há pouco, o chamado Moon Mineralogy Mapper M3, que é um pequeno instrumento da NASA que está a bordo da sonda indiana Chandrayaan-1, conseguiu, de uma maneira aparentemente inequívoca, detectar gelo naquelas crateras, no Polo Norte e no Polo Sul
da Lua. Aqui está o instrumento que eu estava a referir. E, portanto, esta é a melhor notícia que poderia ser dada a todos aqueles que sonham com uma exploração humana, com colónias humanas na Lua e tendo aqui, então, este gelo em abundância que agora, aparentemente, foi comprovadamente detectado nos polos da Lua, no Polo Norte e no Polo Sul. Miguel, esta semana há também notícias de um renascimento da Via Láctea? É verdade. Nós também tentamos sempre descobrir, a astronomia hoje em dia tem também tentado descrever a história de evolução da nossa própria galáxia, da Via Láctea. E é uma grande, grande história. E o que foi anunciado também hoje foram mais dados que permitem construir com mais solidez uma teoria que já corre também há algum tempo e que fala sobre como é que correu a formação de estrelas na nossa Via Láctea. E então o que se propôs um astrónomo japonês foi, chamado Masafumi Noguchi, foi precisamente analisar a evolução da Via Láctea ao longo de 10 mil milhões de anos. Ele, sobretudo, olhou para duas populações de estrelas completamente diferentes que nós temos na Via Láctea, com diferentes composições. Uma delas, claramente mais rica em elementos, chamados elementos alfa, como o oxigênio, o magnésio, o sílico, e todo um outro conjunto de populações de estrela que contém ferro. Contém ferro, nomeadamente, no nosso próprio Sol. E, portanto, ele olhou para essas duas populações claramente distintas na nossa Via Láctea e percebeu que, ou tentou escrever a história da evolução da Via Láctea, que conta mais ou menos o seguinte. Nós temos claramente duas épocas que marcam formações de estrelas na Via Láctea. Houve uma primeira fase, há cerca de 7 mil milhões de anos, em que nós tínhamos uma grande quantidade de gás frio à volta da Via Láctea e começou a ser atraído pela nossa Via Láctea. E esse gás frio foi fundamental para, no fundo, criar a primeira época da formação de estrelas na Via Láctea. Só que esse gás frio depois sofreu ondas de choque e esse gás frio aqueceu. E gás quente não é propriamente muito amigo da formação de estrelas e, portanto, seguiu-se depois um período de trevas, digamos assim, em que esse gás quente impediu, no fundo, a formação de novas estrelas. À medida que esse gás foi arrefecendo, e até aproximadamente 5 mil milhões de anos, calha bem este número porque o Sol tem aproximadamente 4,6 mil milhões de anos, portanto, à medida que esse gás arrefecia, deu-se então a uma segunda vida da formação de estrelas da Via Láctea. Ora, isto é uma teoria que está cada vez a ser mais consolidada no meio dos astrónomos que estudam a evolução da formação de estrelas na nossa Via Láctea e, portanto, no fundo, a grande novidade que nos traz este estudo é agarrar em elementos palpáveis como a clara distinção de populações de estrelas, da composição química das estrelas da Via Láctea. E, portanto, temos aqui uma Via Láctea com duas alturas diferentes da formação de estrelas. O interessante também deste estudo é que diz-nos que o que aconteceu na nossa galáxia muito provavelmente aconteceu também a muitas galáxias parecidas com a nossa própria, nomeadamente a grande galáxia de Andrómeda, que é, no fundo, a maior galáxia do grupo local. Miguel, num minuto, nem mais um segundo, a imagem da semana. Muito rapidamente, foi feito nesta semana um conjunto de experiências com uma espécie de drones esféricos na Estação Espacial Internacional e são drones que futuramente podem ser utilizados para fazer pequenas operações, olha, no exterior da Estação Espacial Internacional, por exemplo. Agora, estes drones precisam de ter uma coordenação. Portanto, precisa de um algoritmo para poderem funcionar corretamente. E é nessa altura que eu dou os parabéns ao gênio português, porque há cientistas portugueses, engenheiros portugueses que estão envolvidos nesta experiência, nomeadamente Duarte Dias da Escola Politécnica de Lausanne, estamos a falar de Pedro Lima e Rodrigo Ventura do Instituto Superior Técnico, são cientistas portugueses que trabalham com a NASA, com o MIT, para estudar o algoritmo para termos os movimentos coordenados deste tipo de drones que vão ser extremamente importantes no futuro. E por último, também dar os parabéns a Graça Rocha, Marta Alves, Luís Mendes e Pedro Carvalho, que foram distinguidos com o Prémio Gruber de Cosmologia. Miguel, obrigada e bom domingo. Obrigado, Sandra. Tempo agora para uma pausa, voltamos depois do intervalo. Até já.